Camisa 10 tradicional e cheio de habilidade. Não tem como esquecer das atuações de luxo desse craque. Com a camisa do Cruzeiro, do Fluminense, Flamengo e até fora do país. Ele jogou muito, foi parar na seleção e acumulou muitos títulos por onde passou. Thiago Neves é a nossa estrela do vídeo de hoje. O meia teve algumas polêmicas pelo caminho, mas futebol nunca faltou pra ele. Mas por onde será que anda o ex-camisa 10? O que aconteceu com ele depois da polêmica com Zezé? Esse mistério vai ser respondido logo mais neste vídeo. Mas antes, já se inscreve aí no canal para colaborar com o nosso trabalho e deixe seu like, porque seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos como esse. Valeu! Thiago Neves Augusto, vulgo Thiago Neves, nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 27 de fevereiro de 1985. Jogava como meio-campista e ao longo da carreira passou pelos seguintes clubes: Paraná, Velgata Sendai do Japão, Fluminense, Hamburgo da Alemanha, Al Hilal, Flamengo, Al Jazeera, Cruzeiro, Grêmio e Sport. A carreira de Thiago Neves no futebol começou nas categorias de base do Paraná, ainda bem jovem, com 15 anos de idade. O garoto Thiago era diferenciado, com ótimo passe e uma boa finalização. Thiago subiu rapidamente para o elenco principal em 2004 e o sucesso foi imediato. Em pouco tempo, ele já era um dos melhores meias do campeonato estadual, mas a verdade é que nessa época ele já dava indícios de que vez ou outra tinha alguns problemas disciplinares. Por exemplo, nesse período, ele chegou a ter discussões com os treinadores Barbieri e Lourissandri, no Paraná. Com uma boa campanha no Brasileirão de 2005, o jogador logo ficou valorizado no mercado, mas os desentendimentos levaram o Paraná a emprestar ele por uma temporada para o Velgata Sendai do Japão. No time japonês, o meia era comandado pelo treinador Joel Santana, que admirava muito as qualidades técnicas do jogador. Thiago Neves ficou uma temporada no Japão, onde disputou 36 partidas e marcou 8 gols. Em 2007, o Fluminense resolveu apostar no futebol do jogador e acertou a sua contratação. E o meio-campista não decepcionou. Fez uma bela história ao longo de algumas idas e vindas. Logo na sua chegada, em 2007, ele foi importante na conquista do título do Flu na Copa do Brasil. Vale lembrar que ele disputava a posição na época com o meia Carlos Alberto. Porém, Thiago Neves cresceu tanto de rendimento que acabou tomando conta da camisa 10 do Flu. O meia estava no auge e marcava belos gols com a sua principal característica, o chute de longa distância. Ele também deixava os companheiros na cara do gol e distribuía dribles desconcertantes nos adversários. No entanto, o seu temperamento continuava o mesmo e ele começou a ter alguns problemas extracampo no Flusão. O jogador chegou a faltar treinamentos enquanto negociava uma possível ida ao Palmeiras, mas acabou renovando o contrato com o Flu e no final da temporada conquistou o prêmio de melhor jogador do Brasileirão de 2007. A ótima fase do meia continuou em 2008 e uma das atuações que merece destaque foi a inesquecível final da Libertadores contra a LDU. Naquele jogo, Thiago Neves brilhou. O camisa 10 tricolor marcou 3 gols e levou o jogo para a disputa de pênaltis. Mas, infelizmente, o meia perdeu a sua cobrança e o Flu acabou perdendo a taça para o time equatoriano. No entanto, as boas exibições chamaram a atenção do Hamburgo, da Alemanha, que adquiriu o passe do jogador por 9 milhões de euros. E assim, ele encerrou sua primeira passagem pelo Fluminense, com 82 jogos e 31 gols marcados. No time alemão, o sucesso não se repetiu. O meia não conseguiu dar continuidade à fase que vivia aqui no Brasil e não agradou muito por lá. Foram poucas oportunidades, apenas 9 jogos, sem assistências e sem gols.
6 meses depois da chegada, ele foi negociado com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Mas, antes de assinar com os árabes, ele e o seu empresário propôs o seguinte acordo: não atuar no Al Hilal de imediato. Primeiramente, ser emprestado por 5 meses para o Fluminense e só depois de 5 meses jogar oficialmente pelo clube saudita. Os dirigentes aceitaram a proposta e Thiago Neves retornou ao time que já tinha se consagrado, jogando mais 26 jogos e marcando 8 gols. Quando o empréstimo acabou, não teve jeito. Ele teve que se apresentar ao Al Hilal e pelo clube saudita, Thiago Neves não decepcionou. Fez uma série de boas exibições e foi até artilheiro do campeonato. Em 2011, o Flamengo declarou publicamente o interesse no meia e após uma longa negociação, Thiago Neves aceitou a proposta para defender o grande rival do Flu. O time rubro-negro adquiriu 20% dos direitos econômicos do atleta por 1,5 milhão de euros e os outros 80% continuaram com o time saudita. Ele deixou o Al Hilal depois de 46 jogos e 22 gols. Em sua segunda partida defendendo o Flamengo, Thiago Neves fez um golaço. Ele recebeu um ótimo passe de Renato Abreu, deu um lençol no goleiro do Vasco e mandou para o fundo da rede. Vale lembrar também que ele fez valer a lei do ex e marcou gols contra o Fluminense. A passagem do meia pelo Flamengo foi muito positiva, com atuações de um verdadeiro maestro, principalmente jogando ao lado de Ronaldinho Gaúcho. O contrato com o Fla durou 1 ano e ele participou de 57 jogos e marcou 21 gols. Mas adivinha para onde ele foi no ano seguinte? É isso mesmo, ele voltou ao Fluminense. A terceira passagem pelo Flu, em 2012, envolveu valores bem altos para os padrões brasileiros na época, 16 milhões de reais. A apresentação oficial do Camisa 10 teve até transmissão ao vivo nas redes sociais e a torcida estava com tanta saudade que perdoou até a passagem do meia pelo maior rival, Flamengo. E mais uma vez, Thiago Neves não decepcionou e defendeu o Flu com atuações de gala. Tanto é que jornais italianos na época noticiavam que o Milan queria contratar o jogador, mas a negociação não avançou e ele seguiu no clube carioca. Entre algumas lesões, muitos gols e taças erguidas, depois de um tempo, o meia aceitou uma proposta para retornar ao Al Hilal em 2013, que pagou 6 milhões de euros pelo seu passe. Nessa última passagem pelo Flu, ele disputou 65 jogos e marcou 11 gols. No retorno ao time saudita, Thiago Neves ficou de 2013 a 2015, mais uma vez se destacando no continente. Foram 60 jogos e 28 gols. Ele ainda passou pelo Al Jazeera, onde ficou por uma temporada, jogando 46 partidas e marcando 15 vezes. O Camisa 10 decidiu finalizar sua passagem pela Arábia em 2017 e decidiu de uma vez por todas voltar ao Brasil. E o destino dessa vez foi o Cruzeiro. Thiago Neves marcou seu primeiro gol no clássico contra o Atlético Mineiro, deixando a torcida celeste com grande expectativa em seu futebol. Naquele ano, em 2017, ele quebrou o próprio recorde de gols no primeiro turno do Brasileirão, marcando 6 vezes e contribuindo com 2 assistências. Vale lembrar que o Flamengo sofreu na mão dele mais uma vez. Foi ele o responsável por converter o último pênalti da final da Copa do Brasil, dando o título naquele ano à equipe mineira. Mas a relação que começou boa acabou ficando ruim com uma sequência de polêmicas. Primeiro foi a demissão do técnico Rogério Ceni, que teria sido influenciada pelo jogador devido a maus resultados do Cruzeiro. Depois, o Cruzeiro também não se recuperou no campeonato e foi rebaixado para a Série B. A torcida elegeu Thiago Neves como um dos jogadores culpados pela má campanha. Isso porque na semana da queda, ele perdeu um pênalti contra o CSA, no Mineirão, e foi acusado de ter errado de propósito, por estar com os salários atrasados. Depois do rebaixamento e das acusações, não teve mais conserto na relação com a torcida e a direção, e o jogador acabou pedindo a rescisão do contrato. Thiago Neves deixou o time celeste após 152 jogos e 41 gols marcados.
O destino seguinte foi o Grêmio, que na época era treinado por Renato Gaúcho, um velho conhecido do jogador. Ele chegou cheio de moral e vestiu a camisa 10 do tricolor, mas não emplacou. O meia não conseguiu ter sequência e recebeu muitas críticas da torcida, que esperava bem mais do jogador. A direção gremista cansou de esperar e rescindiu o contrato por falta de rendimento. Logo em seguida, ele chegou a ser especulado no Atlético Mineiro, mas a torcida protestou de maneira agressiva e a diretoria do Galo barrou a contratação do jogador. E quem acabou acertando a contratação do meia foi o Sport. E pelo Leão, ele teve uma grande sequência de jogos e boas atuações, mas já caminhava para o fim da carreira. Em 2021, ele decidiu encerrar o contrato de forma amigável com o Sport, deixando o clube com 46 jogos e 8 gols. A carreira do maestro também teve história na seleção brasileira. Ele foi convocado pela primeira vez em 2008 pelo técnico Dunga e participou de amistosos. Depois, disputou as Olimpíadas de 2008, mas não conseguiu se firmar e nem foi convocado para a Copa do Mundo. Durante a carreira, Thiago Neves conquistou os seguintes títulos: Ao todo, Thiago Neves jogou 674 partidas, marcou 197 gols e conquistou 17 títulos. Após deixar o Sport em 2021, ele não fechou com mais nenhum time e anunciou a aposentadoria. Em uma entrevista para a ESPN, ele confessou que está estudando a possibilidade de ser treinador de futebol ou até mesmo dirigente. Atualmente, Thiago Neves está com 39 anos de idade e é embaixador de uma casa de apostas esportivas. Thiago Neves foi um ótimo camisa 10 do futebol brasileiro. E se fosse nos dias de hoje, com certeza estava no futebol europeu. E você, concorda com isso? Thiago Neves, no auge, seria o titular do seu time? Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar na continuidade do nosso trabalho, valeu? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo.